Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, foi com muita atenção que ouvi as palavras da Sra. Ministra. Esta é uma área que nos é muito cara. Este orçamento contém proclamações de intenções muito bonitas, mas que na prática não passam disso mesmo, meras intenções. Vejamos, é consabida que o sistema da justiça funciona mal e muitas vezes nem funciona, como é o caso dos tribunais administrativos e fiscais. Desgraçado do cidadão que tem que recorrer a estes tribunais, foro privado do Estado, onde qualquer processo demora longos e exasperantes anos, tornando inglória qualquer pretensão de que se faça justiça. E não poderia ter acertado melhor no exemplo que dei, que foi exatamente o do Hospital Magalhães Lemos, que venho aqui trazer, que dizer das violações, Sra. Ministra, que ocorrem entre internados compulsivamente num hospital psiquiátrico, como acontece no Hospital Magalhães Lemos, no Porto, entre tantos outros processos, e que têm que ser dirimidos, Sra. Ministra, nos fóruns administrativos. Que dizer destes cidadãos que são confiados à Guarda do Estado, sabendo que as medidas anunciadas para a recuperação das pendências nos TAFs são manifestamente insuficientes? Pergunta, Sra. Ministra, como pretende recuperar os inqualificáveis atrasos dos tribunais administrativos e fiscais com este orçamento do Estado? E que dizer, Sra. Ministra, quanto ao sistema prisional, que também falou, que apesar de ter um reforço de 5,4% no orçamento, no que ao funcionamento da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais concerne, apresenta, no entanto, um decréscimo de 9,2% nas despesas com o investimento deste organismo. Sabemos que a reinserção social não existe e que continua a ser uma mera utopia, com todo o desvalor que isso representa para o recluso e para a sociedade. Cumpre perguntar: quem é que o sistema prisional devolve à comunidade no fim do cumprimento da pena? Um indivíduo educado para o direito e ressocializado ou um indivíduo que cursou a Universidade do Crime e que sai de lá até com um doutoramento, como a miúdo vimos e assistimos? Temos estabelecimentos prisionais que não são dignos de um Estado de Direito democrático como o nosso. Refalo, por exemplo, e é apenas um exemplo, de Monsanto, que é aviltante. Como pretende combater, Sra. Ministra, este flagelo social com este orçamento? E quanto ao propalado combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira, o que nos traz de novo este orçamento? Zero. Traz-nos a diminuição do orçamento da Polícia Judiciária e da Procuradoria-Geral da República. Se há um acréscimo de 5,6% relativamente ao funcionamento da PJ, devido, sobretudo, ao facto de iniciarem funções novos inspectores, decorrente do concurso aberto ainda em 2015 e em 2019, porém a diminuição do investimento afeta a PJ em 22,9% é de veras preocupante e inexplicável. Se em 2000 se previa um quadro de 1945 inspectores, em 2020, 20 anos, 2 décadas decorridas, a PJ tem apenas 970 inspectores, menos de metade. A Unidade de Combate à Corrupção, em 2015, tinha 121 inspectores e hoje, pasme-se, tem 75. A Unidade de Combate ao Crime Informático tem apenas 28 inspectores em todo o país. E a Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes tem 48 inspectores. Mas mais, não existe verba para a aquisição de armas. Não existe verba para a aquisição de coletes balísticos, sendo que os existentes ultrapassaram largamente o prazo de validade, para além de serem em número insuficiente e desadequado ao uso feminino. Não há verba para a manutenção e renovação da frota automóvel. E, gravíssimo, não há verba para a mudança do Laboratório de Polícia Científica para as novas instalações da PJ, nem qualquer investimento em tal laboratório que constitui o núcleo das perícias forenses. As verbas previstas neste orçamento são insuficientes para a renovação tecnológica da Polícia Judiciária, nomeadamente para o combate à criminalidade económica ou para a realização de perícias. Com todas estas insuficiências e muitas outras que não cabem nestes diminutos 8 minutos, como justifica a Sra. Ministra esta enorme diminuição do investimento afeto à PJ? E quanto à Procuradoria-Geral da República? Todos sabemos que, pelo novo Estatuto do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República passou a ter autonomia administrativa e financeira, passando assim a ter orçamento próprio inscrito nos encargos gerais do Estado. No orçamento para 2020, a dotação orçamental para a PGR sofreu uma redução de 7,1%, ou seja, menos 1.250.000 euros, o que inviabiliza, obviamente, o funcionamento, designadamente, do DCIAP,
responsável pela criminalidade mais complexa, como os crimes de colarinho branco. Bem sabemos que o orçamento da Procuradoria-Geral da República deixou de estar incorporado no orçamento do Ministério da Justiça, mas sabemos também que a Sra. Procuradora-Geral propõe à Ministra da Justiça a dotação orçamental que entende necessária e que, por sua vez, é a Ministra da Justiça que a propõe ao Governo, mantendo-a ou alterando-a. O que sabemos deste orçamento é apenas o resultado final deste circuito, ou seja, uma diminuição de 1.250.000 euros. Pergunta, Sra. Ministra, qual foi a dotação orçamental que a Sra. Procuradora-Geral apresentou à Ministra da Justiça para que esta apresentasse ao Governo? Porque é que o Governo reduziu drasticamente o orçamento da PGR? Como pretende combater a criminalidade complexa, designadamente a corrupção e a criminalidade económico-financeira, com um corte de 7,1% no orçamento? Mas falemos agora de perícias. E quanto ao regime destas, a nossa legislação impõe o recurso ao Instituto Nacional de Medicina Legal e ao Laboratório de Polícia Científica no âmbito do sistema judicial. É obrigatório, Sra. Ministra. As perícias, além de serem caríssimas, são causas de graves atrasos processuais, quer nos processos cíveis, quer nos processos criminais. Veja-se, a título de exemplo, o que está a acontecer no atual regime jurídico do maior acompanhado que a Sra. Ministra aqui referiu, em que muitos beneficiários morrem, Sra. Ministra, antes de ser sujeitos à necessária perícia médico-legal, porque o psiquiatra da medicina legal não tem tempo para lá ir, com grave prejuízo para as partes e o inerente aumento da litigância subsequente. O próprio Ministério Público está a recorrer a entidades externas de imparcialidade e isenção mais que duvidosas e com os custos elevadíssimos para os cofres do Estado para suprir as deficiências do sistema. Isto porque o LPC e a medicina legal não dão vazão. Urge dotar o atual regime de perícias dos recursos tecnológicos e humanos necessários, o que não se compadece com a verba prevista neste orçamento. Como pretende a Sra. Ministra colmatar esta grave entropia? Mas mais, Sra. Ministra, também a nós nos é caro os vários fatores que aqui elencou. E quanto às custas exorbitantes e ao acesso ao direito, vamos continuar a ter uma justiça para ricos e outra para pobres, como temos até agora? E quanto aos mais de 100 funcionários judiciais necessários ao sistema judicial? E para quando o novíssimo Estatuto dos Funcionários Judiciais, que a Sra. Ministra disse ter a expectativa de entrar em vigor em janeiro de 2018? E para quando a atualização das tabelas dos honorários dos advogados inscritos no sistema de acesso ao direito e que prestam um trabalho fulcral no funcionamento da Justiça e que estão por atualizar desde 2004, Sra. Ministra, 2004. Sabemos que recentemente outros estatutos profissionais foram aprovados e estão já em vigor. Não queremos um Ministério da Justiça com filhos e com enteados. Como muito bem refere, a Justiça precisa de todos para poder servir os cidadãos. E este orçamento, Sra. Ministra, e lamento discordar da forma como terminou a intervenção que fez, este orçamento, Sra. Ministra, não serve ao escopo a que se propõe. Muito obrigada.